Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você acompanha a cobertura da ordenação dos novos padres da Arquidiocese de Goiânia. E no quadro Minha Comunidade, vai conhecer a paróquia São Sebastião de Bonfinópolis. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Na semana passada, a Arquidiocese de Goiânia recebeu como dom de Deus a vocação de 3 novos padres. Acompanhe a reportagem de Marcos Paulo Mota. A Arquidiocese de Goiânia celebrou neste mês a ordenação sacerdotal de 3 jovens. Na ocasião, o arcebispo metropolitano Dom Washington Cruz ressaltou a importância e a alegria da Igreja em receber os neossacerdotes. Que se somam na grandiosa, exigente e desafiante missão evangelizadora para o bem da salvação do povo de Deus. A melhor boa notícia para uma diocese, para uma arquidiocese, é a ordenação de novos padres. A Igreja precisa do ministério ordenado. Os leigos são importantes e necessários. Os padres, se não houvesse os leigos, não teriam razão de ser, mas os leigos esperam dos sacerdotes a paz de Deus, a reconciliação e o alimento da Eucaristia e da Palavra. Por isso é importante que a Igreja de Goiânia hoje se revista de festa e veja seu clero crescer em 3 unidades, 3 rapazes de qualidade. Na solenidade da exaltação da Santa Cruz, nosso arcebispo ordena 3 novos padres. A Arquidiocese de Goiânia se alegra com os neossacerdotes que recebe para a santificação do povo de Deus. É um dom, uma graça de Deus. São Paulo nos diz, somos vasos de barro carregando um tesouro precioso. Então hoje eu vejo, e o sacerdócio, o ministério sacerdotal é isso, né? Deus pega a nossa natureza humana e coloca um valioso tesouro dentro, que não é para mim, mas é para os outros, né? É um sacramento de serviço, né? Então devo tratar disso com muito respeito, com muito zelo, porque é um dom de Deus para as suas ovelhas, para o seu povo. Padre Pedro Mendonça sentiu o chamado de Deus em diversos momentos da sua vida, mas só aos 20 anos de idade, quando cursava o 4º ano de Direito, compreendeu que Deus o escolhia para o sacerdócio. Muito difícil sintetizar, mas é muita graça, de alegria de ser chamado, de ter deixado o Senhor me trazer até aqui, ter deixado Ele cuidar de mim e de ser dele, ser de Cristo, ser da Igreja. É uma grande alegria. Acho que é isso, assim. É difícil falar, mas tanta graça, mas penso que essa alegria de ser, não por meus méritos, mas ter sido chamado de ser do Senhor. O coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia, Padre Rodrigo Lacerda, descobriu sua vocação por meio do exemplo de seu pároco. Ele nos conta a importância e a realização pessoal de ser ordenado sacerdote. Significa, em primeiro lugar, um dom de Deus, um mistério de Deus na nossa vida, né? Nós não merecemos, isso eu tenho consciência plena hoje, mas também tenho a consciência de que mesmo não merecendo, o Senhor nos amou a tal ponto que nos escolheu, nos chamou e aqui estamos para responder esse chamado. Então, o que significa é, primeiramente, esse dom para a nossa vida, mas esse dom que não é só para nós, é para o povo que nos espera e que nós nos preparamos para servir como pastores e que daqui a pouco também poderemos melhor servir com a nossa vida, nosso sacerdócio.
bem maior que nós possuímos é a vida. A vida que vem de Deus é um dom de Deus e que volta para Deus. Não possuímos a vida, não temos a vida para nós. Nós recebemos a vida de Deus. Ela é de Deus, não é nossa. E por isso precisamos preservá-la, cultivá-la. Precisamos vivê-la bem, vivê-la com entusiasmo. Agora há momentos difíceis na vida, isso acontece para todos. E nesses momentos é importante falar. Falar, falar, falar. Ouvir, ouvir, ouvir. Nós não somos uma ilha. Todos nós fomos criados com uma natureza social, desde o início. Adão e Eva, um para o outro. E assim a comunidade em geral é uma comunidade cercada de pessoas que vivem umas para as outras, desde a família até a comunidade eclesial, até a sociedade. Então, neste meio ambiente, é preciso que a gente fale, que a gente se expresse, que a gente se manifeste nos momentos difíceis da vida. E depois é preciso que encontre pessoas que saibam ouvir, porque nem sempre é fácil, a gente gosta muito mais de falar do que de escutar o outro. Que o Senhor nos conceda neste mês de Setembro Amarelo a graça de crescer no amor à vida, como se pretende agora com esta campanha do Setembro Amarelo. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Oração Dia da Árvore. Senhor, Criador da vida, neste dia em que celebramos a existência das árvores, vos agradecemos por essa preciosa obra de vossas mãos, capaz de produzir flores, frutos e sementes. As árvores são a fonte de oxigênio e purificam o ar que respiramos. São a sombra amiga nos dias de sol e calor. São a fonte inesgotável de princípios ativos para a produção de medicamentos. Por tudo isso e muito mais, vos agradecemos, Senhor. Confiastes a nós o cuidado das árvores e dos demais seres da terra, mas por nossas próprias mãos provocamos a sua extinção e o desequilíbrio ambiental. Perdoai-nos, ó Senhor, pelo desmatamento, pelas queimadas e pela poluição, que destroem nossas matas e enfraquecem os ecossistemas. Senhor, ensina-nos a preservar as árvores em toda a sua biodiversidade. Plantai no coração de cada um de nós o dom de sermos guardiões da criação. Regai os nossos corações com vosso amor e fazei-nos instrumentos de cultivo da vida vegetal. Podai em nós os ramos da indiferença e da ganância, que sufocam a integridade do meio ambiente. Concedei-nos um futuro de diversidade, nas tonalidades de verde e de raízes profundas, sustentadas pelo direito à vida. Amém. Hoje no quadro As Razões da Fé, temos a participação de Isabela Garcia, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Olá, padre. A pergunta que eu tenho é: qual é a importância da catequese na vida e na fé dos cristãos, tá bom? Tchau, tchau. Quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar meu amigo Padre Reginaldo, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e em sua pessoa todos os seus paroquianos.
Obrigado também, Isabela, por mais uma vez participar do nosso programa, nos enviando uma pergunta. Como das outras vezes, esta também é uma questão muito importante para o esclarecimento da nossa fé. A educação na fé se dá pelo querigma, que é o anúncio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que passando pela morte de cruz e ressurreição, nos dá a salvação como obra de obediência a Deus Pai, que nos amou de tal modo a nos entregar seu Filho único para nos tornar seus filhos. A transmissão da fé cristã é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo para levar a pessoa à fé. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar Cristo e sua mensagem. Convida todos os homens de todos os tempos a entrar na alegria de sua comunhão com Cristo. Além do querigma, temos também a catequese, que em geral sucede a este primeiro anúncio da fé. Podemos dizer então que este primeiro anúncio recebemos ainda na nossa infância pelos nossos pais que nos transmitiram a fé. A partir desta experiência com Deus, que fazemos no seio da nossa família, somos encaminhados para a igreja, onde recebemos de modo mais sistemático o conhecimento mais aprofundado da fé. Portanto, no centro da catequese, encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus Cristo, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e agora ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é desvendar na pessoa de Cristo a vontade de Deus que em Jesus Cristo se realiza. Catequizar é procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais realizados por Ele. A finalidade definitiva da catequese é levar o fiel à comunhão com Jesus, pois só Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito Santo e de nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade. A partir do conhecimento amoroso de Cristo, jorra do nosso coração o desejo de anunciá-lo a todos. É por meio da catequese que recebemos o conhecimento de Jesus Cristo e da sua obra redentora. Faça também como a Isabela, envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal, 991749290, e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. No quadro Minha Comunidade, você vai conhecer a história da paróquia São Sebastião de Bonfinópolis. Ela foi construída em 1974 e pertence ao Vicariato de Silvânia. Acompanhe a reportagem de Isabel Oliveira. A paróquia São Sebastião de Bonfinópolis pertence ao Vicariato de Silvânia. Ela foi fundada no ano de 1974 e possui 3 comunidades. O administrador paroquial, Padre André Golombek, fala sobre a vida pastoral da comunidade. A vida pastoral na paróquia, não pode falar que é perfeita, né? Mas nós tentamos organizar catequese, pastoral do dízimo e também pastoral da criança, que é bem resolvido. Eu acho que pastoral da criança tem no 3º lugar da nossa arquidiocese. Então as irmãs franciscanas trabalham bastante no pastoral da criança. E nós tentamos trabalhar na catequese para trazer mais jovens e as crianças para a catequese. A paróquia São Sebastião de Bonfinópolis, localizada a 36 quilômetros da capital, realiza no mês de setembro a tradicional festa em louvor a São Sebastião, padroeiro da cidade. A festa no setembro é a festa de São Sebastião, que pode dizer que é de fora do tempo da festa de São Sebastião, porque a festa de São Sebastião é dia 20 de janeiro, e no Bonfinópolis ela foi transferida para setembro por causa alguns falam que é por causa da chuva, mas eu acho que foi também por causa dos momentos que antigamente a paróquia São Sebastião pertencia de Leopoldo de Bulhões e tem muitas capelas que tem nome de São Sebastião e foi transferida por causa necessidades pastorais para outro mês. Ana Cláudia Couto participa da Pastoral do Dízimo, grupo de jovens, liturgia e é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística e conta sobre o trabalho realizado pela sua família na paróquia. É muito gratificante vir aqui, porque aqui é minha casa, é a cidade onde eu
que a minha família toda participa aqui, a minha mãe, a minha avó, minha sobrinha, minha irmã, a minha irmã ela participa também das pastorais, a minha sobrinha ela participa como acólita no altar. Então assim, a comunidade aqui ela é muito acolhedora, ela te incentiva a desenvolver o seu trabalho. Assim como Ana Cláudia, a jovem Ana Carolina está muito engajada nas atividades pastorais. Ela participa do grupo de jovens e do Ministério de Música e nos fala da sua experiência pessoal em servir a comunidade. Para mim, é dar uma resposta do grande amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. Então, é servir com muito amor e, para mim, servir a comunidade é como que cada um ajudar para que a comunidade possa crescer e para que Jesus seja conhecido e amado. A história não passa de um amontoado de fatos aos que se fazem desatentos, mas se torna motivo de ação de graças quando encarada como história de salvação. Deus não se faz indiferente aos que se abrem à sua ação, permitindo-se no trilhar de seus dias serem conduzidos pela providência divina. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Na semana passada, você acompanhou uma entrevista sobre o Congresso Regional da Pastoral Familiar. Na entrevista de hoje, você vai entender o que é a Pastoral Familiar e a experiência de Dom Moacir Silva Arantes à frente desta pastoral. Dom Moacir, qual a missão da Pastoral Familiar? A Pastoral Familiar ela tem a missão de evangelizar os diversos relacionamentos humanos e, dentro desse processo de evangelização, de mostrar que Deus tem um plano para o casal e a partir do casal Deus tem um plano também para a família, que se origina do encontro do casal. A palavra evangelizar significa anunciar a boa nova. E a boa nova é esta, que o matrimônio e a família e todos os relacionamentos humanos dentro do ambiente familiar e fora dele estão dentro também do projeto de Deus. E as pessoas se realizarão e serão felizes vivendo seus relacionamentos a partir daquilo que Deus pensou e comunicou a nós na revelação da sua vontade, tanto na Escritura como também na tradição. Em sua avaliação pessoal, o que foi participar do 6º Congresso Regional da Pastoral Familiar?
Participar do sexto congresso, para mim, foi um momento forte de perceber como a pastoral familiar está viva, como tantos casais, e não só casais, pessoas solteiras, viúvos, viúvas, pessoas nas diversas idades, jovens, adultos, idosos, estão se empenhando e lutando para promover e defender a família. Para mim, foi um momento de fortalecimento na minha convicção, a partir daquilo que nós escutamos nas diversas partilhas. E acredito que para todos que foram nesse congresso, e muitos agentes deram esse testemunho, alguns diziam: eu não sabia que a pastoral familiar estava tão viva. Outros diziam: eu não sabia que a pastoral familiar era esta realidade. Porque muitas pessoas têm uma ideia de pastoral familiar antes até do Concílio Vaticano II, de um cuidado com as famílias dentro de certas situações. Outros acham que cuidar da família é apenas promover encontrões, retiros. Não, o cuidado com as famílias é um processo, é um acompanhamento que começa desde a concepção até a morte natural. Então o congresso nos ajudou a entender que a pastoral familiar no Regional Centro-Oeste está viva, está atuante e tem fôlego para realizar ainda muitas outras coisas em parceria com diversos movimentos, diversas outras pastorais. Então o congresso trouxe-nos ânimo, esperança e reacendeu em nós cada dia mais este amor por Deus, este amor pela família, este amor pelo reino de Deus que deve ser anunciado. Muito obrigada, Dom Moacir. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Iniciamos hoje mais uma série de reflexões sobre as virtudes. De um modo particular, vamos tratar neste e nos próximos programas sobre a virtude da humildade. Esta virtude poderia ser considerada, sob certos aspectos, anexa à justiça, pois nos inclina a tratar a nós mesmos como merecemos. Ela também é considerada anexa à temperança, porque modera os sentimentos que temos da nossa própria excelência. Neste programa vamos tratar da sua natureza e nos próximos da sua excelência e dos meios de praticar esta virtude. A humildade é uma virtude que os pagãos não conheceram. Para eles, a humildade expressava algo desprezível. Entre os judeus, a humildade era vista de modo diferente. Iluminados pela fé, os melhores dentre eles, os justos, conscientes da própria miséria, aceitavam com paciência a provação como meio de expiação. Na linguagem bíblica, Deus então se inclinava para os socorrer, escutar as orações dos humildes e perdoar o pecador arrependido e humilhado. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio pregar a humildade e mansidão, os judeus compreenderam muito bem a sua linguagem. Nós cristãos, porém, a compreendemos melhor ainda, pois meditamos os exemplos de humildade que o próprio Senhor Jesus nos deu na sua vida oculta, pública e no seu sofrimento, e ainda hoje não cessa de nos dar o exemplo de humildade em sua vida eucarística. Podemos definir a humildade como uma virtude sobrenatural que, pelo conhecimento que nos dá de nós mesmos, nos inclina a nos estimarmos em nosso justo valor. A humildade tem um duplo fundamento, a verdade e a justiça. A verdade que proporciona nos conhecer a nós mesmos do jeito que somos, e a justiça que nos inclina a nos tratar em conformidade com este conhecimento. Para conhecermos a nós mesmos, como diz Santo Tomás, é necessário ver o que em nós pertence a Deus e o que pertence a nós como próprio, pois tudo quanto há de bom vem de Deus e a Deus pertence. Tudo quanto há de mal ou defeituoso vem de nós mesmos. A justiça, portanto, exige que se dê a Deus e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Não há dúvida que exista alguma coisa boa em nós, o nosso ser natural e, acima de tudo, os nossos privilégios sobrenaturais.
A virtude da humildade não nos impede de ver e admirar todos esses dons que possuímos, mas assim como alguém admira um quadro, mas homenageia o artista que o pintou e não a tela, também nós, quando admiramos os dons e as graças de Deus, é a Ele e não a nós mesmos que devemos dirigir a nossa admiração. Neste mês de setembro, mês da Bíblia, você está acompanhando reportagens seriadas sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre os Evangelhos, o coração da Bíblia. A Bíblia é constituída pelo Antigo e pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é a parte da Bíblia que nasceu na Igreja de Jesus Cristo. Ele é composto de 27 obras escritas pelos apóstolos e outros discípulos, entre os anos de 50 e 100 após o nascimento de Cristo. Os livros do Novo Testamento, o primeiro foi escrito por volta do ano 70. O primeiro evangelho, certo? Já tinha cartas de Paulo e talvez algumas outras cartas. E basicamente tudo foi escrito na terceira parte do século I. Os evangelhos são o coração de toda a Escritura, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, o nosso Salvador. Os 4 evangelistas dão testemunho nos seus livros, cada um à sua maneira, dos fatos e gestos e das palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Senhor, assim como a sua paixão e ressurreição. No Evangelho de João, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu para o povo. E depois tem um longo comentário sobre o pão da vida. Jesus mesmo, o pão da vida, que é necessário comer sua carne, beber seu sangue. No Evangelho de Marcos e Mateus, também Jesus bendisse e partiu, mas falou: isto é meu corpo. Lucas em Paulo, na carta aos Coríntios, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Podemos notar que os evangelistas relatam fatos com divergência de palavras. Isto se dá pelo fato de cada autor sagrado escrever respeitando suas capacidades humanas, a cultura e a própria língua. Quer dizer, as palavras não são exatamente as mesmas, certo? Carne ou corpo, deu graças ou bendisse, mas basicamente João, Marcos e Mateus eram judeus. E o sentido da palavra carne tem um sentido diferente do que tem na língua grega ou na língua portuguesa. Lucas e Paulo eram de língua grega, principalmente. E eles entendiam que bendizer, os judeus bendizem a Deus antes de começar uma refeição qualquer, que era mais ação de graças, era o sentido da benção. E é o sentido da benção para os judeus. Paulo e os 3 sinóticos usam a palavra corpo, que era mais inteligível para os gregos. Chegamos ao final do nosso programa. Convido você a acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Compartilhe o bem. No próximo encontro, você vai ver uma mensagem do nosso arcebispo metropolitano Dom Washington Cruz para o Dia Internacional da Pessoa Idosa e acompanha o último episódio da série A Palavra de Deus. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.